E hoje, começando mais um episódio do primeiro talk show de astrologia do Brasil. E hoje nós vamos receber um convidado mais do que especial. Mas antes disso, nos acompanhe nas redes sociais, clique aqui, curta aqui, mas veja esse vídeo um pouquinho para você me conhecer um pouco melhor. Um recorde que entra para a história. Ricardo Muri alcançou a impressionante marca de 12 mil mapas astrais realizados, consolidando-se como um dos maiores astrólogos do mundo. Um feito que une ciência, espiritualidade e dedicação. Além das previsões certeiras para celebridades como Luan Santana, Jade Magalhães, Loren Prota e até Anitta, Ricardo também criou a Vivência Astrológica, um retiro exclusivo na Casa Astro Muri, localizada em Campos do Jordão, cidade mística e repleta de energia especial. Mas não é só o trabalho que encanta. Ricardo vive cercado por tudo que ama. Sua mansão acolhedora, cavalos premiados e cães que são verdadeiros companheiros, refletindo o equilíbrio entre espiritualidade e vida pessoal. Com o sonho de alcançar 20 mil atendimentos, Ricardo Muri não para. Ele vive seu propósito com paixão, provando que a astrologia é ciência, conexão e, acima de tudo, transformação. E hoje eu vou receber uma pessoa que eu já falo com eles há muito tempo, mas é a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Uma pessoa incrível, energia maravilhosa. Bruno Loves, ator, coach sistêmico integral, pai do Romeu e casado. Esse é um maravilhoso. Pô, irmãozinho, muito bom, cara. Tá bom? Porra, cara, essa energia boa. Sempre você falar, ouvir seus stories, eu fico encantado Você sempre. é louco, eu fico. Imagina, pode sentar aqui? Lógico, irmãozinho, Dá por licença. favor, você sente-se em casa, viu? Bom demais. Ah, cara, pô, é muito bom te receber aqui, cara. É muito legal essa energia que você tem. Só que assim, irmãozinho, eu tava dando uma estudada lá sobre você. Sabe uma coisa que eu fiquei muito curioso? Como é que começou? Quando você percebeu esse amor que você tem pela arte? Pelo cinema? Cara, eu comecei, na verdade, eu sou da geração dos anos 80, né? Então, a MTV... Eu sei bem essa geração. A MTV, na época, era muito forte quando eu era pequeno. Então, eu costumo dizer que eu sou geração MTV, porque as primeiras pessoas, os primeiros ídolos que eu tive, as primeiras referências que eu tive na vida, eram pessoas que estavam ali, na MTV. Não só como os VJs e tudo mais na época, os brasileiros, mas os artistas que estavam ali. Então, bandas daquela época que eram internacionais, que não era tão fácil você ter acesso assim, me deixava sempre muito, assim, sabe, vidrado no comportamento, no tipo de comunicação que eles tinham, de vestimentas e tudo mais. Eu falava, cara, eu quero ser isso. Isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha identidade. Eu fui construindo a minha identidade a partir dali. Então eu comecei a fazer música, comecei a tocar instrumentos musicais, fui autodidata para tocar bateria É mesmo, com 12 cara? anos mais ou menos. Aí fui estudar logo depois. Ah, E aí comecei a minha carreira na música, tocando na noite, gravando CD. sério? fazendo- E na música você era o quê? Cantor? Você Não, eu era tocava bateria. Bateria? É. Rapaz, que sensacional, hein, cara? Esse último final de semana eu fui lá brincar, mas que Foi negócio é mesmo? difícil, cara. É difícil, né? Eu falo pra Você mim tem que- hoje, que difícil que é isso. Na época era fácil. Hoje, não é igual andar de bicicleta. Não, né não, cara. Mas eu tenho lá, eu gosto. O meu escritório hoje em casa é dentro do estúdio. Cara, que sensacional. Então foi ali na MTV, ali foi a sua inspiração Foi. pra essa parte da arte. e A minha tudo. mãe é artista plástica, tocava Olha. piano, sanfona. Então eu tinha um certo contato com isso, mas foi realmente no mergulho ali da minha juventude com a MTV, com os artistas e tudo mais, que eu fui criando e fazendo que a minha identidade se aflorasse mesmo. Cara, que sensacional. E você tinha mais ou menos quantos anos aí nessa época, irmãozinho? Ah, uns 10. Bem novinho mesmo, né, cara? 12, Já foi. novinho, cara. Já vem de vidas passadas isso daí, viu? Daqui a pouco nós vamos fazer Que esse papinho aqui. Eu entendo nada, mas eu gosto de tudo. E assim, você teve alguma história assim que marcou você assim na infância, que algum acontecimento, alguma coisa assim que você falou, porra, cara, eu tenho que fazer essa parada. Sei lá, às vezes um episódio, um aniversário, alguma coisa assim na Mas sua algo, infância. algo ruim? Não, que marcou assim pra você se tornar um ator, por exemplo, que você falou assim, cara, Cara, isso daí não tem jeito, eu vou eu ter que... fiz- Ou um teste que você fez. Não, na verdade, sim. Na minha escola, onde eu estudava o ensino médio normal, tinha algumas oficinas depois da aula e tudo mais. E uma das vezes era uma oficina de redação que eu gostava, sempre gostei de escrever. O professor quis fazer uma peça de teatro. Então a gente criou uma peça de teatro, escrevemos tudo direitinho e montamos. Então toda a parte de figurino, toda a parte de luz e tudo mais, foi a gente que fez.
a gente contracenou e apresentou para a escola, porque era uma peça que falava sobre circo e tudo mais, eu era um dos palhaços. Então a gente pegava geralmente as crianças mais novas do que a gente era. Aham. E aquilo ficou assim, eu não posso dizer marcado, mas Aham. ela aflorou depois quando eu tive uma decepção com a música. Eu já tinha lá uns 18, já estava entrando na faculdade. Eu tinha uma banda que tinha super ido bem, a gente estava num cenário forte, junto com algumas bandas que depois se consolidaram, a gente estava junto, na época era Charlie Brown, CPM 22, era uma Você galera... começou junto com essa turma aí? Era uma galera que estava ali no cenário muito forte aqui em São Paulo, a gente estava meio que junto ali, e aí a gente era muito jovem, eles eram mais velhos, mas a gente era tipo 14, 16 anos, na noite o tempo inteiro, então... Eu sempre fui muito Caxias, careta, mas a galera era muito da vida. Assim. E a noite é muito cruel nesse sentido. Então a galera não conseguiu. Então eu digo que a noite corrompeu a galera e aí a banda não conseguiu se segurar. E essa mazela, vou pôr assim, foi curada quando eu entrei na faculdade e encontrei um cara que tinha acabado de passar por um problema similar. Ele tinha uma banda de pagode, um grupo de pagode, no caso, que chamava Moleque Travesso. E aí teve uma problemática lá que eu não sei, e se dividiram. Então uma parte ficou com o Moleque Travesso, outra parte virou os Travessos. Se não me engano, era essa a história. E aí Literalmente. Eu falei, mas Fabio, como é que você conseguiu, cara, superar essa coisa? Eu falei, eu fui fazer teatro. Eu falei, nossa. Achei minha solução. Aí as coisas começaram a vir de novo à tona, assim, sabe? Aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar teatro. E aí me matriculei na escola e fui embora. Cara, que massa. Aí o seu primeiro trabalho foi Amigas e Rivais. Que Amigas você e Rivais. E que aí você Na fez o televisão Oscar. foi. Fiz o Oscar. E aí em Caraca, nem bigode eu 2007, nem bigode você tinha, coisa boa. nem barba. Você já viu, alguém postou alguma coisa no Instagram, eu olhei e falei assim, nossa, mas nem parece que sou eu. E como é que doido, foi? né? Como é que esse personagem foi assim pra você? Você se recorda assim, alguma experiência legal Cara, que você traz dali? Foi muito legal, assim, porque eu fui fazer faculdade, eu me formei em faculdade de Aham. comunicação, com bacharelado em publicidade e propaganda, e em casa, conversando com os meus pais e tudo mais, meu pai falou assim, ó, faz a faculdade, termina a faculdade e depois você faz o que você quiser. Aham. Então eu fui conciliando a escola de artes cênicas junto com a faculdade. Na hora que eu apresentei o meu TCC na faculdade, eu fui convidado para trabalhar numa agência muito renomada na época, Aqui em São Paulo? como assistente de uma mulher muito importante. Eu segurando as palavras feias. Não, depois o Catito bata assim. Que trabalhava na parte de comunicação, de criação, que era uma coisa que todo mundo queria trabalhar na época Aham. da faculdade. E aí, quando ela me fez a proposta, eu falei assim, obrigado, a partir de agora eu me dedico ao teatro. Meu pai quase ficou careca de tanto arrancar os cabelos, eu não tô acreditando nisso. Mas Sai da noite, agora vai pro... E eu fui tentar fazer aquilo que realmente me preenchia. Aham. E aí fui correr atrás, fui fazer teatro e tudo mais, e network, contato, não sei o que lá. E o SBT começou a fazer uma coisa que chamava Minha Vida é uma Novela, onde eles pegavam histórias reais, as pessoas mandavam cartas na época, olha que coisa antiga, mandavam cartas contando as suas histórias, e os roteiristas do SBT roteirizavam aquilo e chamavam alguns atores que tinham algum tipo de destaque no cenário de São Paulo, para poder dar uma oportunidade para eles aparecerem e fazer acontecer as histórias dos telespectadores. Massa, Então eu cara. fiz algumas delas. Aham. Na hora que o produto ficou 100% pronto, o Silvio Santos não deixou ir pro ar. Não sei porquê. Mas foi ali que o pessoal que trabalhava lá, os produtores de elenco e tudo mais, me convidaram para fazer a novela, Amigos e Rivais, que no começo era para fazer 15 capítulos. Você já tava com a sua morte programada já. Um acidente programado. Você Ou vai aquela fazer viagem que não 15 volta programada. capítulos. E eu amém, Senhor, vou que vou, obrigado pela possibilidade. E me dediquei nos 15 capítulos que se tornaram a novela inteira. Porra, cara. Aí virou 150 e poucos capítulos. Você vê, né, cara? Eu acho que quando a gente vai pra nossa essência, quando a gente vai pro nosso Dharma, as coisas fluem tudo muito naturalmente, Você né? faz com prazer, Faz, né? E as pessoas percebem, cara. Isso quando é genuíno. A galera que tá nos vendo assim, sente isso daí, né? Isso vai também pros esportistas, pros atletas, pra tudo, né? Pra área da medicina, né? Muito legal. E aí depois, cara, você fez acho que é uma novela, não sei, lá no SBT, Chiquititas, né? Cara, que isso aí estourou, né, cara? Isso aí, quem que nunca ouviu falar nisso? Que foi o papel do Kleber, né? Fiz um monitor de acampamento. Ó, Monitor de acampamento. Mas você já acampou já uma vez? Acampei nada, acampei agora, recentemente no Legendário. Primeira vez, descabaçando no Legendário.
Vou te contar, fácil não foi. Mas, cara, foi muito legal, porque entre Amigas e Rivais e a Tiquititas, eu tive uma ascensão muito grande no cenário mesmo de teatro, fazendo o musical do Zé Wilker, fazendo muitas coisas legais no teatro. Você chegou a trabalhar então com o Zé Wilker? Não cheguei a trabalhar com tá. ele, a peça era dele, ele que Que escreveu massa, os cara, que textos, legal. tudo mais, ele chegou a assistir a gente. Que massa, Foi cara. muito, muito, muito legal. Ele é era um baita cara cara, né? incrível, incrível. Aí fiz outras peças que também eram muito fortes, botava 900 pessoas, 1000 pessoas por dia no espetáculo, já fazendo comédia, já, enfim, já prosperando e recebendo convites para mudar de emissora. Nesse meio tempo, eu perdi um irmão. Meu irmão faleceu. E aí eu tranquei. Aí eu abri mão de muita coisa, inconscientemente, ou subconscientemente falando, meio que tentando segurar a onda em casa, enfim, sem saber o que eu estava fazendo, mas falei, caraca, eu perdi um irmão, e se eu sair de casa agora para ir mudar para um outro estado para poder trabalhar, como é que vai ficar a galera aqui e tal, não sei o que lá. E aí eu fui meio que tentando contornar a situação, continuando a trabalhar, mas aqui em São Paulo fixo. Então foi aí que eu comecei a fazer as minhas produções. Então comecei a produzir teatro, comecei a contar as histórias que eu achava que era interessante, que existia um propósito maior. Qual era a comunicação que eu queria fazer, qual era a mensagem que eu queria que tocasse o coração das pessoas. E aí, fazendo essa parte toda de teatro, eu fazia uma produção e uma coprodução, 2 peças, uma peça mais underground, mais densa, e uma peça mais comédia, mais cômica. E aí, depois de um tempo onde eu já estava mais... Isso demorou, né? Estou falando aí de anos. Eu já estava um pouco mais firme, mais forte, já tinha aceitado realmente o luto. O SBT me convidou para fazer uma participação especial mesmo em Tiquititas. Eles chamaram pessoas que eles escolheram a dedo e tudo mais. Então eu entendi que o universo estava me dando mais uma oportunidade de voltar aonde tudo tinha parado. Que legal, cara. Para dar um passo à frente. Então, cara, eu aceitei super, fui marradão, feliz, foi um desafio gigantesco ali. Você chegar no meio de uma galera, então era uma novela infantil, tinha muita criança, e eu cheguei depois, já estavam todo mundo enturmado, e eu tentando, né, fazer as coisas acontecerem. Foi muito bom, e aí logo depois veio o convite para fazer uma próxima novela, que é Carinha de Anjo. Carinha de Anjo, cara, o Dr. André. E aí foi ótimo, assim, cara, porque a gente fez durante 1 ano e meio, e ela tá disponível no Netflix até hoje, é top 10 o tempo inteiro. Sério Netflix, mesmo? Carinha de Anjo, cara? Que Nunca massa. mais saiu, cara. Olha isso, irmão. Top 10 o tempo inteiro. Eu recebo carta até hoje. É mesmo dessa novela? Teve figurinha, teve boneco, teve capa, teve tudo, assim. Novela infantil teve um período, não sei hoje, tô meio por fora, mas teve um período que era muito forte. Virou uma sensação, assim, as novelas infantis do SBT era o carro-chefe da empresa e em termos de Ibope, assim, alavancava como não alavancava a novela da Globo, assim. Cara, que massa. Irmãozinho, esses papéis que você teve, né? E entre uma novela ou outra, qual a experiência assim que você tirou naquele momento ali? Que você ainda estava assim, né? Naquele percurso ali, não tinha se transformado ainda em coach, já vamos chegar nessa parte, mas ali, qual a experiência assim? Porque a novela também, ela traz, né? Aquela pressão, traz aquela fama, traz, às vezes... por exemplo, decorar texto. Qual a experiência assim, que você tira dessas novelas, desses papéis que você fez? O que assim, marcou você ali naquele... Eu costumo dizer que o teatro é uma caixinha mágica que você constrói algo em prol da sociedade. Uhum. Então, é um agente realmente transformador de uma sociedade. É necessário Influencia muito, né? É necessário que todas as pessoas tenham acesso ao teatro. É necessário. Para a construção e edificação do ser humano, é extremamente necessário. Por isso que a peça que eu faço hoje com a minha esposa, a gente vai em lugares que não tem teatro para poder apresentar para eles, em qualquer lugar, seja ginásio, seja dentro de hotel, numa sala de convenção, porque as pessoas precisam, é um dever cultural e humano que as pessoas tenham esse tipo de experiência. E o teatro é muito vivo, né? Então, assim, se você assistir, o Ip tá aqui, que já assistiu a peça, mas assim, se você assistir 3 dias seguidos, é o mesmo texto, 3 peças diferentes. Cara, porque incrível. Depende muito da energia da galera, depende muito do que aconteceu no camarim, depende muito do que aconteceu da noite de um dia para o outro, situações que acontecem. Os planetas que mudaram ali, a lua que mudou, o signo e tal. Porque o humor que você acorda ali. Como sou eu e minha esposa, se a gente teve algum atrito antes, ou se a gente fechou algum outro contrato,
ou se a gente conhecer um restaurante novo e deu uma desinteria, qualquer coisa, a gente leva para o palco e faz isso acontecer com a galera. Então, a gente tem essa liberdade porque a gente dirige, a gente criou o cenário, criou o figurino, a gente faz a produção, a gente faz tudo, só não fez o texto. Que massa, cara. Então é muito gratificante fazer teatro, apesar das dificuldades que a gente tem. A televisão também é muito saborosa, porque você não tem esse tipo de controle. Então, assim, você sabe que o meu personagem é Caninha de Anjo. Eu era um médico que ia viver um triângulo amoroso com os dois protagonistas. Beleza. Só que aí o que acontece? Depois ali de 1 mês de novela no ar, a galera entendeu que fazer com que a gente fizesse um triângulo amoroso para uma novela infantil não fazia muito sentido. Ainda mais porque a menina do triângulo amoroso era uma noviça. Então era muita informação para um público muito jovem. Então, cara, vamos conduzir de uma certa forma, virou quase que um amor platônico e não sei o quê. Aí a gente teve que construir um personagem que é para passar uma mensagem para crianças, com todos os códigos de identificação que precisa para elas entenderem. Então, assim, o estetoscópio estava o tempo inteiro pendurado no meu pescoço. Eu podia estar numa praça de alimentação comendo um sanduíche que eu estava de estetoscópio, para a galera não, para as crianças não deixarem de ter informação de que o meu personagem era um médico. Então, e assim, você não sabe como é que vai acontecer. Eu podia terminar um vilão. Você podia morrer no meio do caminho. Porque hoje, por exemplo, você pega nos tempos de hoje, esse negócio de cancelamento tá bem... a gente percebe, inclusive, hoje, né, nos reality, né, cara? Que a galera, inclusive, não já tá mais se soltando tanto quanto no início, né? Então, eu acho que hoje o julgamento, principalmente depois da pandemia, eu acho que ficou muito mais cruel, né? Pra tudo, né? Pros esportistas, pros atores, pra galera da televisão que vai. Eu tenho uma teoria... Lá vou eu. Olha os cortes, velho. Nós estamos curiosos aqui. Não tem corte não, aqui vai. Tá liberado. Eu tenho uma teoria de que as pessoas que promovem o cancelamento é porque elas não conseguem lidar com a própria frustração de não serem nada. Sim. Então, quando você não consegue lidar com a sua mediocridade, você tenta atacar as pessoas que tiveram ascensão. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa que está ali brilhando, ela se diminui, entre aspas, porque é o que você tenta fazer, você começa a chegar mais perto da sua mediocridade. Isso te satisfaz. Quando existe esse abismo entre um e outro, as pessoas que não usam o caos como combustível, usam o caos para poder simplesmente atacar, denegrir e cancelar as outras pessoas, vira essa loucura. Então, assim, a gente está num mundo realmente que as pessoas não conseguem prosperar por conta própria. Exato. Porque para você prosperar, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que se alinhar, você tem que entender quem é você, curar seus demônios, curar suas feridas emocionais, perdoar, talvez seja a coisa mais difícil. Eu até brinco que eu falo assim, cara, perdoar os outros é difícil. Agora, perdoar a si mesmo. Cara, eu ouvi uma frase, assim, você só tem que perdoar aquela pessoa que não merece o seu perdão. É isso aí. Então, se você entender isso, é um exercício difícil. É igual aquela história, você amar quem te ama é fácil. Agora, amar quem não te ama, ali o desafio tá ali. Bem escancarado, né? E, irmãozinho, assim, e hoje você tá fazendo essa peça de teatro aí, né? Qual cidades, assim, quanto tempo já de cartaz e as cidades que vocês já foram? Brasil todo já? A gente tá há 6 anos, acho, em cartaz com Precisamos Falar de Amor. Eu acho que a primeira vez que eu falei com vocês por telefone, vocês já estavam com essa peça, né? Já tava. Eu lembro disso, cara. A gente estreou em Maputo, que é a Agora, capital cara, de essa Moçambique. peça deve ser incrível. 6 anos, irmãozinho. Porra, velho. Cara, é muito Eu tô até divertido. curioso, eu vou levar minha mulher pra lá. Bota lá, viu? Mas... Então, olha só, a gente estreou em Maputo, que é a capital de Moçambique, quando eles convidaram a gente para poder arrecadar, fazer alguma coisa cultural para arrecadar, enfim, financeiro, para ajudar as crianças com AIDS de um instituto chamado Racumana. Lá em Moçambique. Lá em Moçambique. E a gente foi, assim, mas a gente foi, o Centro Cultural Brasil-Moçambique convidou, a gente aceitou, mas assim, só convidou. Recursos próprios, a gente foi no coração, na vontade de somar na vida daqueles que a gente nem conhece. Então, levamos o texto, tinha conversado com o Wagner falando sobre essa história, o Wagner Dávila, que é o autor da peça, e ele falou, não, vou fazer, tem um texto assim, o título eu já tenho. Aí quando ele falou, precisamos falar de amor sem dizer eu te amo, eu falei, bom, é isso. A gente vai falar de amor, vai fazer o amor, praticar o amor, sem saber quem são as pessoas que vão estar lá para ser acolhidas. E de forma
de comédia, né? Comédia romântica, ou seja, o caminho mais fácil de atingir o coração das pessoas é através do sorriso. Exato. Quando você está brincando, falando coisas sérias, mas com leveza, com sutilidade, que eu nem sei se existe essa palavra, mas você atinge e a sua mensagem passa, ela é absorvida. E aí, quando a gente voltou nesse mesmo propósito. Então, a gente voltou para fazer arte e ação social sempre interligado. E aí, amigo, a gente não parou, cara. A gente entrou num carro e fez 2 meses direto, cidade em cidade, tipo, Minas quase inteiro, Rio de Janeiro pra caramba, São Paulo bastante também. Depois começou a fazer, aí começou a ir para o norte, nordeste, assim, da Amazônia até... E a pouco é o Chuí já, né? É, quase isso, sim. E é muito interessante, né? Quando, por exemplo, você falou que às vezes a gente sorrindo, a gente toca o coração das pessoas. Eu brinco muito que lá em casa, né? É uma casa que quando a pessoa chega, às vezes impressiona pelo tamanho da casa, sabe? E às vezes eu não gosto de trazer nenhum desse desconforto para a pessoa. Então eu sempre brinco quando as pessoas vão lá em casa, assim, pela primeira vez, eu falo, meu irmão, você tá indo para casa da sua avó. Sabe por quê? Porque assim, quando a pessoa chega armado perto de você, é isso que você falou. As pessoas não te escutam. Mas quando a pessoa chega relaxado, meu irmão, a pessoa se torna seu amigo muito rápido. Porque, assim, todo mundo quer sentir o quê? Um ambiente confortável. Aquele ambiente, assim, sem julgamento. Aquele ambiente que fala, porra, então se eu errar, tá tranquilo? Sim. Se eu... Qualquer coisa aqui tá 100%. Meu irmão, porque a casa de vó, que é o quê? Não, é memória emotiva. E aí você já faz com que a pessoa fique tranquila, né? Já tá pensando no feijãozinho que ele vai comer. Exatamente. Eu acho que, assim, essa questão da gente... Porque eu até coloco muito, irmão, que todo mundo quer ouvir a verdade. Sim. Mas ninguém tá preparado para ouvir a verdade. E às vezes quando você leva essa mensagem rindo, sorrindo, é como se aquilo dali é uma verdade, digamos assim, de uma forma saudável. Aquela coisa que a pessoa escuta de uma forma assim, porque todo mundo, na verdade, quer falar, pô, minha vida não vai para frente, minhas coisas não vão... Eu quero saber isso. Mas a pessoa meio que cria uma barreira e fala, não, fala, mas com cuidado. É porque assim, ó, elas querem a receita do bolo. É. E a receita do bolo tem que estar nos outros. Exato. Tem que estar no sistema, tem que estar na natureza, qualquer coisa do tipo, e não nelas. É isso. E quando você fala assim, você quer prosperar, vamos começar saindo de casa e fazendo o que você precisa fazer? É isso. É muito difícil, cara. Muito, aí a pessoa se sente ofendida, como se ela não estivesse fazendo nada, mas às vezes só falta um planejamento. Exato, cara. E esse planejamento que às vezes cobra demais as pessoas. Muito. E, irmãozinho, teve uma coisa que eu li de sua também, que eu achei muito legal, cara. Achei bem interessante, que é a Casa do Sonho. Sim, Casa Que Sonho. você, como é que surgiu esse projeto assim? Como é que foi? Cara, eu achei muito um barato aquele dali. Irmão. Cara, a gente morava no Rio, a gente morava numa casa legal lá no Rio de Janeiro e tudo mais, e a gente já tava com essa vontade, até porque a gente tava vindo muito para São Paulo para trabalhar, e já não tava fazendo muito sentido ficar só na ponte aérea, ponte aérea, ponte aérea. A minha família mora aqui, a família da minha esposa também, então eu falei, cara, tá na hora da gente ficar, porque a gente tinha que vir de 15 em 15 dias e passar, então assim, a gente tava quase que meio a meio lá, eu falei, tá, então se a gente fechar algum trabalho lá em São Paulo um pouco maior, a gente fica. Foi o que aconteceu. Então a gente veio para São Paulo. Só que aí que a gente não estava achando uma casa que era parecida com o que a gente tinha no Rio. Aí eu falei, bom, eu tenho um apartamento, vamos para o apartamento, a gente dá uma reformada nele e fica lá. E aí a gente tem mais tempo de conseguir visitar casas e até achar o que a gente realmente sonha. E a gente mudou. Quando a gente mudou, entrou a pandemia. Mas foi na hora, assim. A gente mudou em fevereiro, março estava a pandemia. Não tinha chegado fogão, não tinha chegado nada. A gente estava sem nada, trancado em casa, assim. Tinha uma panela elétrica para fazer um arroz. Nossa maca de massagem virou mesa de jantar. Tipo, umas coisas muito doidas, mas que aproximou cada vez mais a gente, deixou a gente cada vez mais unido e nutrido da gente mesmo e do amor que a gente sente um pelo outro. Então foi muito, muito importante sair de uma casa gigantesca como é a sua e ir para um apartamento pequenininho onde todo mundo quase se esbarrava, você não tinha seu momento de solitude. Era para ser ruim e não foi. Que massa, cara. Era para ter dado atrito, como muitas pessoas tiveram, e a gente não teve. E aí, quando as coisas começaram a entrar nos eixos, a gente começou a sair para ver as casas e tudo mais, a gente achou uma casa que tinha exatamente o que a gente precisava, só que ela precisaria realmente de uma reforma mais pesada do que a gente queria. Eu queria comprar uma casa e mudar em uma semana. Mas o gostoso é esse passo a passo. A gente comprou e ficou 1 ano e meio reformando. E aí foi doído.
Foi doído, amigo. Pra mim foi doído. Eu flertei com o burnout ali. Muito difícil, cara. A gente mudou com a galera lá ainda trabalhando. Falei assim, ó, bicho, vocês não vão morar aqui, mano. Quem vai morar aqui sou eu. Conserta aí o banheiro aí, mas peraí, deixa eu dormir aqui, pelo amor de Deus. Foi mais ou menos isso, assim. Tivemos alguns problemas, claro, todo mundo tem. Aham. Mas E sua eu acho construção não é muito fácil. triste quando você conversa com alguém que fez reforma e fala assim, ah, já sei. Todo mundo passa por isso. Eu falei, pô, mas que coisa ruim, né? É. Você quer fazer um investimento no lugar principal da sua vida, que é a sua casa, Deixar ela e você legal. sabe que você vai passar por uma dificuldade porque as pessoas vão trabalhar com má vontade, que vão fazer as coisas mal feitas, ou que o negócio que eles falam que vai durar 2 meses vira 1 ano. Se você Que ficar tipo em de cima... planejamento que você faz em cima disso? Tá aí um ótimo modelo de negócio e empreendimento para quem quer ganhar dinheiro. Construção civil, né? Se o cara Se bem que se isso impecável, cresce muito. vai Vai ganhar muito muito. dinheiro. Vai. Se não Principalmente for, vai dessa- ser mais um. Mas assim, aí que quando a gente achou, que a gente entendeu que tem que fazer uma reforma mais pesada, a gente falou, cara, vamos fazer uma espécie de reality aí. Cara, eu Vamos achei isso fantástico. Filmar. E vocês mostraram a vida como ela é, né, cara? Mostramos reunião, mostrando as coisas dando errado. E o cara falou assim, ó, vamos ter que atrasar mais 1 mês e meio. Eu já não tinha mais cabelo. Eu comecei com o cabelo comprido e terminei com as carecas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu só quero morar na minha casa. Porque assim, eu tinha vendido o apartamento. Uhum. Eu tinha vendido a casa do Rio. E aí fui para um apartamento que era menor do que o meu apartamento, que era para ser provisório, por um período de 6 meses, virou 1 ano e meio. Eu falei, caraca, é isso, né? Deus vai te preparando realmente, te moldando para na hora que ele te der a bonança, você saber o que fazer e dar valor para as coisas, né? Boa. Eu falei, entendi. Tá claro. Agora eu já tô ficando mais ligeiro. E assim, e agora, eu achei muito legal isso de vocês mostrarem assim, a vida como ela é e tudo. E porque a vida hoje em dia, cara, o que eu percebo? A galera tá muito assim, robotizada. Até uma das coisas que você comentou também, né? Às vezes a galera, pelo sucesso do outro, então acho que muita gente hoje tá se fechando mais, tá deixando. Até tava conversando com uma amiga minha ontem, e ela falou assim, Ricardinho, você já reparou que antes você entrava em story de pessoas que estavam mais assim, hypada, você via assim um carrossel de história. Hoje você entra, tem 5, 10, 15 histórias. Então assim, parece que a galera tá se fechando cada vez mais. E esse projeto que vocês fizeram assim, de mostrar a vida como ela é, com a sua esposa, cara, eu achei que a galera precisa muito disso, né? Precisa muito de ver a vida como ela é. Eu achei até pensei, quando eu olhei aquilo dali, não vou mentir pra você não, até falei assim, porra, eu tô pensando, porque lá em casa assim, cara, é galinha, é cachorro, sabe, cara? É uma parada assim, sabe? Mas a ideia era essa. Vou encher o saco lá do pessoal lá de casa só pra isso. Ricardo! Mas a ideia era essa, de mostrar para as pessoas que vale a pena. Assim, Independente do transtorno que você passa, vale a pena você construir ou reformar ou deixar as coisas do jeito que você quer, para que depois que passa aquele momento mais difícil, você olhe ao seu redor e você fala, uau, valeu a pena, sabe? cara, Eu brinco que eu flertei com o burnout, mas assim, hoje quando eu chego em casa, eu tava falando até com o Ipe, eu não saio de casa, eu moro no interior, para vir para São Paulo é raríssimo. você mora onde aqui perto de São Paulo? Moro Qual em cidade? Cotia. Cotia? É. Que massa, Assim, cara. para vir para cá, eu preciso. Então, eu vou organizar o meu dia inteiro para ficar em São Paulo, fazer tudo que eu preciso fazer, para eu vir um dia só Irmãozinho, e fazer. O resto eu faço para lá. Eu também, assim, eu tô em Campos do Jordão. Quando eu venho, meu irmão, eu não tenho tempo nem de almoçar, porque eu só isso. tenho esse dia aqui. E é 1, 2 dias no máximo São Paulo. Hoje, inclusive, eu vim no carro. Falei, rapaz, não gosto dessa cidade, não. Falei, mas calma, que aqui é bom. Não, eu gosto. Calma, que aqui é eu bom. adoro São Paulo. Eu cara, amo mas, também assim, aqui, mas é às vezes, cansativo. É cansativo. É cansativo cara. demais. Então, eu tô em reunião desde as 8 horas da manhã, e aí agora eu sou colunista da Jovem Pan TV. Olha No só. Morning Show, então uma vez por semana eu tô lá, hoje era dia. Então você vai emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, Aqui pra não poder para. fazer valer a pena estar aqui. Porque vir pra cá Exato. fazer um negocinho e voltar. Não vale compensa. a pena. Irmãozinho, uma curiosidade assim, que inclusive eu nunca te perguntei isso, até naquelas vezes que a gente conversou lá, mas eu acho uma coisa assim gostosa de saber. Como é que você, né, casado com a Pri, cara, a Pri, por exemplo, eu tenho, minha idade, eu tenho assim uns 25 anos mais ou menos, sabe? Mas eu vi a Pri ali, cara, ela é estourada. E como é que vocês se conheceram assim, irmãozinho? Como é que foi esse primeiro contato de vocês assim? Como é que foi, cara? Eu tava. Depois você pergunta pra ela a mesma coisa. Pô, Então, mas eu conto a minha versão, ela conta a dela. Eu tava terminando as gravações de Carinha de Anjo. E aí a gente tem um casal de amigos em comum. E aí é o Bruno Rangel e o Marcelo Feitosa. E eles estavam fazendo um livro, eles são fotógrafos, então estavam fazendo um livro de fotografia que chama Pele.
que fazia foto de artistas nus para poder mostrar que todo mundo é igual, afinal de contas todo mundo é pele, independente da cor, independente de qualquer coisa, todo mundo é pele. E aí eles me ligaram e falaram assim, Bru, você quer fazer? E tá, eu falei, não, vou fazer, acho ótimo, tá? Você consegue vir aqui pro Rio? Eu falei, consigo. Ah, então eu quero te apresentar uma amiga e tudo mais. Eu falei, tá bom. Você nem quis saber quem era? Não, eu tava solteiro e tava nem aí. Beleza, assim. chegando lá, nós vamos ver isso aí. Eu tava muito trabalhando, assim, eu tava muito focado na minha reconstrução profissional, assim, sabe? Então, eu tinha uma agenda muito gigantesca de compromissos. E eles falaram, eu falei, tá bom, eu não liguei, tipo, quando ele falou, saber, ele falou falou. o nome da Pri, eu nem sei, eu falei, eu não sei quem é, mas tá tudo certo. Tá bom. Tá 100%. Porque eles falaram assim, vai ser no estúdio dela, aqui não sei o quê. Eu falei, tá bom, tá tudo certo, tá tudo lindo. E aí eu falei, eu vou estar no Rio final de semana tal, porque eu tinha uma reunião na Globo. E aí eu ia encontrar com alguns amigos que estavam lá para fazer network, conversar e tudo mais, matar a saudade. E eu falei, então nesse momento a gente pode se encontrar. Ele falou, beleza, a gente faz as fotos. Aí eu fui pro Rio, fiz a reunião, fiquei ali com a galera, fiquei hospedado na casa dos fotógrafos. E aí no dia seguinte eu ia fazer as fotos e já pegava o voo para voltar para São Paulo, que eu tinha, enfim, um monte de coisa pra fazer, entrevistas e tudo mais. Acabou cancelando essa viagem de volta. E aí, assim, o estúdio da Pri era na casa dela. Ah. Assim, era um espaço separado, mas ali no mesmo terreno. E aí chegamos lá de manhã, e aí ela recebeu a gente, aí a gente se cumprimentou, tudo em prazer, lá, e eu fui fazer a foto com os meninos. De boa. E fizemos as fotos ali, que durou algumas horas. Quando deu mais ou menos 12h30, 1h da tarde, eles falaram para ela que tinha acabado, ela subiu ali para poder recepcionar a gente, para levar embora e tudo mais. A gente começou a conversar, ficou conversando no estúdio enquanto eles desmontavam o equipamento e tal, batendo papo, não sei o quê. E aí passou ali meia hora, 1 hora, eu olhei para o relógio e falei assim, puxa vida, eu preciso correr. Eu olhei ali no Uber para ver quanto tempo estava dando para o aeroporto. Eu falei assim, cara, eu vou chegar no Laço, preciso sair agora, vou chamar o Uber aqui. Ela olhou para mim e falou assim, você vai embora? Aí você falou, opa. Eu falei, lógico que não. Esse é quem falou que eu vou embora? Irmão, você já te admirava, agora vai te admirar mais ainda. Que eu vou embora nunca. Você teve um surto que saiu da minha cabeça. Peguei meu celular, joguei fora assim, foi Foda-se embora. essa porra, São Paulo que se lasque. Virei pros meninos assim. Amanhã eu ligo pra essa turma e resolvo o meu problema. Eu falei, posso dormir na casa de vocês? Ele falou, pode. Eu falei, então tá tudo certo. Eu tenho onde ficar, tá lindo. E aí, cara, nunca mais separamos. Desde aquele dia, nunca mais separamos. Cara, a conexão, quando ela acontece, né, irmãozinho? Eu ia pra São Paulo pra resolver algumas coisas de trabalho e tal, não sei o que lá. Às vezes ela vinha também, a gente se encontrava, e aí quando foi ver, a gente já tava morando junto. Então vocês foram morar junto muito rápido também. 6 meses, talvez. Cara, você vê que... Mas assim, cara, eu falo assim, a gente tem 8 anos junto que parece 80, cara. De tanta intimidade, de tanta profundidade, de tanta ajuda, de tanto companheirismo, de tanto, sabe? A gente passa quase 24 horas por dia junto, mesmo, assim. Cara, isso e a gente tá sempre querendo que o outro melhore. E eu vejo muitos casais assim, irmãozinho, que até é até uma inspiração pra gente, sabe? Que quando o casal ele é muito junto, assim, sabe? A mulher, o homem, meu irmão, parece que o negócio flui muito melhor. Parece que a coisa tá o tempo todo ali, conectado. Né, eu acho também. Muita gente pergunta assim, mas como é que você consegue? Eu falei, cara, se você tá se perguntando isso, que vida ruim você deve ter de cônjuge, sabe? Porque, cara... Essa mas às vezes a gente não fala, né? Cara, mas na cabeça assim, tá ali o pensamento. Mas às vezes eu faço, eu tenho liberdade de falar. Porque eu falo assim, cara, juro por Deus, eu escolhi estar junto o tempo inteiro. Escolhi, a gente montou as nossas empresas, ela cuida da minha carreira, eu cuido da dela, a gente cuida da nossa imagem, a gente faz as coisas juntos, trabalha, faz peça, viaja, produz. Tem atrito? Lógico que tem, óbvio que tem, mas a gente está sempre construindo uma melhor versão de nós mesmos. Legal. Para que a terceira pessoa, que é o relacionamento, possa crescer. É isso. E é por isso que a gente casou 5 vezes já. Amigo, 8 anos, 5 vezes. Eu já pedi ela a 6ª vez. Aí a gente fala, aí por quê? Vez vamos casar aí a galera fala assim, mas vocês são malucos, vocês não tem nada pra fazer da vida, não? Antigamente não tinha televisão, a galera engravidava, né? Parece que hoje não tem televisão, a pessoa casa, mas não é. É porque, ó, a gente casa com uma versão aprimorada da gente. Então, meu primeiro casamento era o Bruno e Priscila de uma forma, o segundo a gente já tinha evoluído de uma outra forma, já eram outras pessoas. Rapaz, você vai estar inspirando mais gente ali, viu, mas cara? É isso, cara. Então, assim, hoje a gente é uma versão melhor de nós mesmos, então, assim, vale a pena a gente celebrar junto essa conquista. E é claro que o elo entre a gente, que é o casamento, que é a relação, ele também melhora. E não quer dizer que a gente não continue derrapando, não continue tendo atrito, a gente busca sempre não ter. Mas às vezes acontece. Então, assim, a gente se arrepende de algumas coisas, a gente, enfim, dá uma derrapada, mas assim, a gente sabe que também faz parte do aprendizado.
Cara, Às vezes você vai desconectando certas coisas, desprogramando certos bloqueios, entendendo suas raízes mais profundas, que às vezes demora para você acionar. E quando você começa a mexer naquilo, às vezes fica mais à flor da pele, Sim. e qualquer coisa você dá uma... E você fala, nossa, nada a ver. Mas quando você resolve aquilo, você fala, cara, hoje eu sou muito melhor do que eu estava sendo. Então vale a pena a gente celebrar essa conquista também. pô, isso é muito interessante. Isso é uma inspiração. Aí imagina quantos casamentos tem daqui pra frente. Ah, cara, Em eu já alguns falei. você chama a gente, viu, cara? Em algum deles. Cara, a gente casa no mundo, né? Só Boa. eu e ela. A gente sai para algum lugar e faz uma celebração local para ser abençoado por todas as religiões, por todas, enfim. Massa, cara. Então Gostei é só, dessa então, ideia. então aí. é só nós dois. Gostei, cara. Eu Não acho tem que- convidado eu acho, nenhum, não. Eu acho que quando eu viajar assim, minha mulher fala, cara, deixa eu te falar, já tem, vamos casar aqui. Aí, no Mas, ano que cara, vem, vou deixa te eu falar, falar, vamos casar já aqui fizemos- também. A primeira a gente planejou, né? Grécia, Em Vegas, vocês já tal. casaram em Vegas? Não, ainda não. Ainda não, né? Fizemos toda coisa bonitinha, mas tem coisa que a gente fala assim, meu, a gente tá aqui, olha que incrível, se a gente fizer um casamento aqui, aí Nós sai dois. catando gente assim, ó, você não tá afim de abençoar a gente, não sei, e resolve e faz. Irmão, a gente caiu na Jamaica. Ah, Por quê? Um hotel convidou a gente para poder divulgar o hotel e tal, não sei o que lá, e falou, vocês ficam aqui? Eu falei, vou. Quando é que eu vou para Jamaica? Nunca. Se os caras estão comprando e pagando, vamos lá. Aí fomos para Jamaica. Caímos na Jamaica lá, curtindo o hotel e tal, não sei o que, não sei o que lá. Não sei se as pessoas já tiveram experiência de ir para Jamaica. Quem teve já tá entendendo o que eu tô falando. Não é umas coisas muito, para mim não foi muito legal e tal, mas assim, cara, saí do hotel e falei assim, peguei um carro, a direção é Londrina, né, que é do lado contrário, então eu já tava achando o máximo dirigir errado, fazendo um monte de bobagem, achando o máximo. Mas, cara, aí eu falei assim, vamos conhecer então o Museu do Bob. A gente tava em Montego Bay, tinha, sei lá, 70 quilômetros dali tinha um museu, que tem outro em Kingston, que a gente não conheceu, a capital. Então vamos. Quando eu botei no Waze dentro do carro, 70 quilômetros, tava dando 5 horas e meia. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada nisso, cara. Não é possível. E aí, a estrada boa. Cara, deu 45 minutos, virou caos. Buraco, não sei o quê. Beleza. Fomos. Sufoco. Cheguei lá, faltava meia hora para fechar. E ali eles usam as coisas da Jamaica o tempo integral, né? Então, o tempo inteiro usando aquelas coisas doidas. E aí, fomos lá, visitamos as coisas, sei o que lá. E dentro desse museu tem o mausoléu dele, com os restos mortais dele, da mãe dele, e tem uma igreja etiopiana lá dentro. E aí a gente olhou aquele cenário e falou, caraca, meu. Aí a Pri falou assim, vamos pedir pro guia casar a gente aqui. Assim, turista, eu tava de bermuda, a gente tava com máscara ainda na época e tal. Eu falei, vamos. Aí chegamos lá, o cara chamava Capitão Crazy. E ele passava o tempo inteiro assim, ó, mexendo os dedinhos assim, ó, o tempo inteiro com os dreadão aqui. Yeah, bro, yeah. O tempo inteiro, cara. E eu falei, meu, vai ser um marco na nossa vida, né? Então vamos. Aí cheguei nele e falei, vamos. Ele, porra, vamos, claro. Marradão ficou felizaço. O povo foi embora, a gente voltou. Entrei com ele na igrejinha, ela saiu pra catar uma florzinha. E quando ela tava entrando na igrejinha, ele começou a cantar um louvor, irmão. Eu chorava feito criança. Tem filmado. Feito criança, cantou um louvor, ela foi entrando, e chegamos junto, ele abençoou, fez uma oração linda. Foi uma das coisas mais emocionantes que a gente teve em casamento, assim, de celebração. Do nada. Quer dizer, na verdade, o do nada é que nunca existe, né? Pois é. Irmãozinho, inclusive, falando disso daí, aí tem o Romeu, que é praticamente o pai dele, né? Como Sim. é que você, quando você se aproximou ali dele, que você sentiu essa relação de pai para filho? Como é que Cara, eu foi essa conheci- sintonia, assim, Eu com ele? conheci o meu, ele tinha 5 para 6 anos, acho. E assim, beleza. Ele é filho da Pri biológico e eu tive uma relação e tal. No primeiro dia, já conheci, brinquei e tal, fui entrar no universo dele. E todas as vezes que eu estava lá no Rio, que a gente estava junto, ou quando eles estavam aqui em São Paulo e tal, eu tinha uma relação com ele separada dela. Mas normal, assim, nada programado, nada calculado, já era uma relação, assim. Tinha a relação de nós três juntos, tinha a relação dela com ele, tinha a relação minha com ele ali, em construção. E aí, esse negócio começou a ficar muito forte para ele. Então, quando começava a chegar certos momentos da escola, que precisava desenhar a família, ele desenhava ela, os cachorros e eu. Então, era sempre a figura do bigodão gigante, com um bonezinho de lado, Dabu, cadê? Não tá aí. Dabu,
e um cachinho de uva, que ele fazia do abdômen, assim, um monte de cachinho de uva, assim. E eu o tempo inteiro. Aí chegou um determinado momento que a gente chegou de uma turnê da peça, e ele me chamou no quartinho dele e falou assim, eu queria que você fosse meu pai. Com quantos anos ele falou isso? 6. Aí, Pouco tempo, assim, sei lá, pouco tempo e depois. qual era o sentimento, assim, que você olhou ali? Eu falei, lógico, claro, bora. Aí sentamos, explicamos para ele qual que era a relação, que existe o genitor, e não sei o que lá, para ele entender qual que era a relação, que eu seria o pai de coração e tudo mais. E ele super entendeu e fortificou, eu quero que você seja meu pai. Eu falei, beleza, você. E aí saí de lá e falei, uou. Cara, o legal é que isso aí não teve influência, né? Partiu da Não, é criança, dele. 6 anos de idade, cara. Nem a Pri sabia. Quando eu saí do quarto dele, fui conversar com ela, ela fez, hã? Foi ele, total, 100%, autonomia dele. Sensacional isso. Irmãozinho, E aí eu falei para ela, assim, bom, agora eu vou poder participar um pouco mais, né? Que até então Sim. a gente conversava sobre educação e tal, mas assim, bem distante, deixava as coisas acontecer. Eu falei, agora eu vou então poder participar mais ativo, né? E hoje você é um paizão, né, irmão? Paizão. Quer dizer, eu acho. Com Ele disse. certeza. Ele disse. Irmãozinho, e agora esse plano seu agora desse momento, que é coaching integral sistêmico? Como é que surgiu isso aí? Como é que tá esse projeto seu, cara? Eu achei... Amigo do céu, foi revolução, né, cara? Depois da reforma da casa, que eu falei que eu tava flertando com o burnout, eu falei, cara, eu combinei com uma viagem com a Pri, que ela já tinha morado na França, e eu falei, vamos lá para Paris e tudo mais, pra gente poder viver Paris de uma forma diferente, porque não tinha sido muito bem aproveitado por ela na época, e aí eu falei, vamos mudar essa frequência e vamos fazer ser legal. Eu não conhecia ainda. E a gente foi. Só que antes de ir para lá, eu tava já falando assim, eu preciso passar um tempo sozinho, eu preciso de um tempo comigo mesmo, eu preciso me ressignificar, eu preciso buscar a minha essência, trazer de novo os meus valores, entender qual que é o meu momento de vida. Sozinho, sem função, sabe? Sem ser pai, sem ser marido, sem ser empresário, sem ser ator, sem ser nada. Eu queria ser o Bruno, tipo, pessoa física, ponto final. E aí eu escolhi para Albânia, que é um país diferente, pitoresco e maravilhoso. Então, o que a Albânia me proporcionou? Ninguém falava inglês lá. É albanês. Então, o português e albanês não dá match. Eu conversava em inglês algumas coisas funcionavam, algumas coisas o Google Tradutor meio que ajudava, mas assim, de 16, 18 horas acordado, amigo, eu conversava durante 20 minutos com pessoas. O resto era aqui, ó. Mental total, e eu em busca de mim mesmo. Então, do momento que eu me despedi da Pri na França, ali no metrô, para cada um pegar o seu avião no aeroporto separado, dali eu comecei a ter muitas emoções, que eu já não estava tendo mais. Muitas emoções catárticas mesmo, assim, cara, de medo, de ansiedade, porque às vezes eu me colocava muito na situação de super-herói da família e tudo mais, então eu meio que blindava o meu sentimento pelo meu filho, pela minha esposa, tomava a frente de certas coisas. Então eu não estava sentindo muita coisa. Tava meio que no automático ali. Eu não sei se é automático, mas aquela coisa sei lá, não sei como é que posso verbalizar isso. Algumas coisas já estava... Quando eu começava a reagir, eu já falava assim, mas essa reação não condiz comigo. Não faz parte da minha essência. Eu tô me perdendo, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu fui para lá, e aí eu comecei a resgatar. E assim, bom, eu comecei minha carreira na música, então assim, você pega a minha playlist, tem 50 milhões de músicas diferentes. E toda vez que eu passava por uma dificuldade maior, de emoção, de situação mesmo ali e tudo mais, vinha um louvor. E o louvor vinha exatamente com o que eu precisava ouvir. E aquilo me levava numa catarse, eu chorava muito, falava, uau, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso e tudo mais. E eu fui para passar perrengue, de fato. Você ficou quantos dias lá na Albânia? Fiquei 10 dias, mas assim... Sozinho? Sozinho. Falando 20 minutos por dia? Eu e Deus, Amigo, eu fui com um budget pequeno, era 100 euros para tudo por dia. Então assim, aluguel de carro, que eu peguei um carro simples, porque lá você precisa, não tem muito transporte para você poder conhecer os lugares. Gasolina, hospedagem, alimentação, era tudo nesse budget de 100 euros por dia. E não funcionava muito. Porque assim, sobrava às vezes 15 euros para eu dormir. Então, às vezes eu dormia num lugar que eram isopores e um colchão. Sujo,
Então já não é a vida que eu tinha aqui, que eu tenho aqui, de algumas coisas que a gente conquistou através do nosso trabalho, de eu conseguir ficar num lugar confortável, né? Não era. E eu falei, legal, preciso passar por isso. E achando o máximo, me divertindo horrores. Nem um minuto eu falava assim, ai, não tô acreditando, não. Eu ligava para abrir às vezes de mim e falava assim, olha isso aqui! E puxava assim o colchão cheio de bituca de cigarro, sujo. Eu falei, meu, vai passar uma aranha aqui em qualquer momento. Vai ter uns bichos muito loucos me comendo à noite. Eu feliz. Porque eu sabia que eu precisava dessa ressignificação. E aí um dos hotéis de uma das cidades, era uma televisãozinha pequenininha, a única que pegava o Wi-Fi, e eu falei assim, deixa eu ouvir português, que eu já tô ficando louco. E aí botei um podcast, e o podcast de uma pessoa que eu consumia muito na época, e ele estava conversando com o Paulo Vieira. Paulo Vieira, que é o maior nome de coach que a gente tem no Brasil. E eu falei, nossa, ele falou umas coisas que eu falei, caraca, que interessante. Eu juro por Deus, eu vi acho que 5 minutos no máximo, eu desliguei e fiquei, uau, isso profundo isso. E saí para jantar. Amigo, eu tinha levado, minha mochila tinha uma muda de roupa fora que eu estava usando. Eu fui realmente para tirar os pesos que a gente carrega nas nossas costas, que não são nossos. Então eu coloquei isso nessa metáfora também. Então eu tinha 2 cuecas, 2 bermudas e 2 camisetas. Era 47 graus que estava fazendo lá. E eu fiquei pensando no que ele disse, eu falei, caraca, isso é muito louco, isso é muito louco. No 8º dia, eu acordei sem nenhuma sensação ruim, que eu passo de angústia, de medo, não tinha mais nenhuma. Eu fiz, estranho isso, novo. E comecei a fazer o que eu tinha me proposto a fazer e tudo mais, me sentindo muito bem, muito leve. Falei, eu acho que eu venci essa etapa. Aí eu parei para almoçar sozinho ali, sozinho, lógico, e falei, eu acho que eu venci essa etapa, eu acho que valeu, acho que eu já estou pronto para voltar. Aí eu liguei para a Pri e falei assim, eu vou voltar e tal, não sei o que. Ela falou, Quando eu voltei, eu peguei meu telefone, que eu usava o telefone lá para fazer foto, coisa, mas eu não estava interagindo com ninguém que não fosse minha esposa e meu filho, o meu pai e minha mãe. Aí comecei, depois de 3 dias de Brasil, a ver as mensagens que estavam ali acumuladas e tudo mais, e uma delas era o meu dentista, o Rogério Pena, um beijo para ele, que ele falou assim, cara, desde que eu tinha ido no dentista antes de viajar, ele falou, desde que você me contou que você ia fazer essa vivência e tudo mais, eu fiquei com você no meu coração, e Deus disse para mim que eu precisava te dar um presente. E eu quero que você aceite um presente, eu quero que você faça um curso do Paulo Vieira. Eu falei, não é possível, mano, eu não sabia que essa pessoa existia. E você tinha escutado um Eu áudio. ouvi ele lá, e aí de repente o cara tá me dando um presente assim, avulso, do nada. Eu falei, não é do nada. A gente fala que, Einstein falava, né, que o acaso é a forma de Deus se manter no anonimato. É o tal das... exatamente. Então eu falei, tem alguma coisa nesse angu aí. E aí eu falei, beleza. Era no dia do aniversário do meu filho. Conversei com ele e falei assim, surgiu essa oportunidade assim, assim, assado. Contei a história inteira para ele. Falei assim, ó, se você não se importar, eu vou fazer o curso e a gente comemora no dia seguinte. Se para você for ruim, não tem problema, eu acho uma outra oportunidade de fazer o curso e a gente fica junto. Ele falou, papai, vai. Eu falei, beleza. Fui. E a partir dali, cara, minha vida fez assim, mudei meu nome, mudei as coisas tudo, comecei a atender, fazendo mentoria, ajudando pessoas o tempo inteiro, que era uma coisa que eu já fazia na intuição. E agora você faz profissionalmente. E agora eu faço com todos os instrumentos possíveis comigo, cada vez mais ajudando. Irmãozinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita na astrologia? Sim, ué. Você faz tudo desde 1912 pra mim, eu falava você que eu não acredito, eu tô lascado. Mas deixa eu te falar. Diretor, roda aí o videozinho aí da astrologia, antes de eu ler seu mapinha agora, que agora nós vamos passar para colocar aqui esse trem aqui. Você sabe o que o céu dizia no momento exato em que você nasceu? O mapa astral é a chave para entender seu propósito, descobrir suas potencialidades e tomar as decisões que realmente importam. Com um atendimento personalizado, você terá acesso a uma análise completa que pode transformar a sua vida. Não deixe para depois. Clique no link da bio do Instagram para saber mais. O próximo passo da sua jornada começa aqui. Grato ela. Pois é, irmãozinho, deixa eu te falar aqui. Analisando o seu mapa, é muito interessante, porque você, na espiritualidade, você tem 4 planetas. Você tem Netuno, Vênus, Mercúrio e a Lua, já indicando esse dom artístico. Já indicando esse primeiro, você viu a sua primeira luz ali na arte, que era a música. Uhum. Depois você transformou aquela arte em contracenar, que era a facilidade que você tinha de se comunicar com o público de uma forma assim esplendorosa. E depois, agora, você percebendo que o lado espiritual também, ele traz uma sensibilidade
de você ajudar e se conectar com as pessoas. De se conectar de que forma? De uma forma mais profunda, de uma forma mais substancial. E você nasceu com Saturno e o Plutão na sua casa 10 da carreira, que mostra que desde sempre você falou, porra, na música lá, quando você falou, porra, a galera vivia mais na noite, às vezes se perdia. Então, assim, é aquele comprometimento que teve aquele episódio seu lá de uma novela para outra. Então, você sempre foi muito comprometida a tua carreira. Quer dizer, a responsabilidade de certa forma, como é que vai ficar meus pais entre uma novela e outra, é o Saturno. Então, essa responsabilidade, ela se acarreta também de você querer a ambição do outro. E o Plutão, aonde você faz a maior de todas as suas transformações, é na sua carreira. Então, é meio que já estava programado de você fazer profundas e grandes transformações na sua carreira que tivesse um viés espiritual, por causa desses planetas que você tem na casa 4. Eu acredito que você vai... esse lado teu agora de coaching, eu acredito que isso daí vai te trazer muito mais surpresas, muito mais um crescimento do que você mesmo imagina. E olha que interessante, aonde você é mais sábio, eu vou te dar agora uma pílula para você. Aonde você mais tem sabedoria sem ler um único livro é como pai, é nos seus projetos criativos, devido ao Quiron que você tem na casa 5. Então, se você começar a trazer esse lado de coaching, numa característica de pai, ensinando os pais a criar seus filhos, não apenas serem, digamos assim, colocando criança no mundo, irmãozinho, isso daí pode pegar uma proporção que você não imagina. Porque é onde você é mais sábio e é onde você mais cura as pessoas. É nesse lado paterno. Aí, quando a gente volta agora para o seu momento atual, que é você tendo passado seu último aniversário em Porto de Galinhas, ali em Muro Alto no ano passado, você colocou o Sol na casa 9, que é a casa de viagens. Você pode reparar que você está buscando mais liberdade do ano passado para cá, e você vai buscar muito conhecimento. Você vai buscar muito esse âmbito de palestras. Você vai buscar muito esse âmbito de você absorver mais conhecimento. E vai ser uma fase na sua vida também que você jogou o Plutão, que estava no seu mapa de nascimento, na sua casa 10. Que é exatamente esse ciclo é onde você vai renascer na tua carreira. É como se você está morrendo e renascendo na tua carreira. Provavelmente, quando chegar no final desse ano agora, irmãozinho, você vai ter uma outra característica da sua carreira profissional. E aí, qual o lugar, sim, que você, sei lá, gostaria de casar de novo com a Pri? Vamos lá. Qual o lugar Austrália. que você... Austrália? É, não tá aí, né? Não tá. Não tá, mas eu vou te falar. Eu chutei bonito, né? Mas chutou legal, mas não chutou muito longe, não. É mesmo? Não tá tão distante, não. Irmãozinho, o lugar ideal que você vai colocar 3 planetas na sua casa 10 da carreira, que você vai dar um pinote no ano que vem na sua carreira, junto com a Lua na casa 9, que emocionalmente você vai se sentir muito nutrido pelo conhecimento, e Júpiter na casa 5. Aí você tem essa sorte com filhos. E de às vezes você falar muito isso em palestras. Sabe? É você passando seu aniversário em Honolulu, no Havaí. Que isso? Sério. Esse ano. Gente. E eu acho que essa época do seu aniversário... Alô, bora fazer uma vaquinha aí. Se eu não me engano, eu acredito que nessa época do seu aniversário é o final do WCT, que é mais ou menos ali a primeira, segunda semana de dezembro, se eu não me engano. Eu acho que nessa época do seu aniversário vai ser a final da WCT. É mesmo? É o circuito surf, que é Pipeline. Sim. Eu tenho quase certeza. Porque eu acho que acontece ali exatamente nessa época ali. Porque, na verdade, o surf, eles têm uma janela, e aí eles pegam o swell, as melhores ondas daquela janela, e aí jogam o circuito. Então, pode começar na primeira semana de dezembro, pode ser na segunda semana de dezembro. Bora lá, então. Rapaz, irmão, e aí você joga o Plutão na 12, que é você concretizando essa transformação desse lado espiritual. Que incrível, hein? Cara, esse local, no ano que vem, você não tem ideia quanto que a sua vida vai dar uma estourada muito mais do que já é. Irmãozinho, deixa eu te falar, cara, olha, foi um... Tá aí um lugar que eu nunca imaginei. Sério, cara? Pois é. Bora lá, ué. E eu vou te falar, vai ser sensacional vocês casar lá, hein? Vai mesmo. Imagina, hula-hula. Vai mesmo. Hein? Vai ser Botar mesmo. esse tanquinho seu aí lá com a hula-hula. Na ilha mais famosa do mundo. Que legal. Aí vai ser o quê? Vai ser o 6º casamento, né? 6º casamento. 6º casamento aí, ó. Se a gente não fizer nenhum até lá, vai ser o 6º. Ou o 6º ou o 7º. Ou por aí, vai estar Por aí. Vai estar nessa linha. Então, bora lá então. Vamos fazer com que se concretize. Comprar as passagens. Irmãozinho, cara, Obrigado. quero te agradecer demais. Imagina, eu cara, agradeço, sua energia é maravilhosa. Você é um cara que a sua história é incrível. Eu acho que essa vivência que você teve, desde você superar ali o teatro com, né, a despedida do seu irmão, e toda essa experiência que você tem profissional, experiência de você também, eu acho que esse relacionamento teu é algo que te conecta muito também com o lado espiritual, sabe? E eu acho que esse lado teu agora como coach, no seu mapa,
vai acender muito esses planetas na casa 4. Então você vai sentir esse significado mais profundo, Sim. esse significado muito mais real disso aí. É. E assim, Pra mim faz muito sentido, assim. A minha vida ter chegado nesse lugar faz muito sentido. Muito sentido. Eu precisei beber dessas fontes todas para que eu pudesse hoje ter mais segurança para simplesmente ser o canal e o instrumento necessário para ajudar a edificar a vida das pessoas. E eu acredito que isso a proporção só vai aumentar cada vez mais. Que Irmãozinho, mas eu quero ficar até de pé para te É. agradecer, cara, aqui, essa vinda sua. Irmãozinho, porra, te agradecer demais mesmo, viu? Eu que agradeço. E eu tô te esperando você lá em casa. Oh, já tá marcado. Gente, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, galera.